eu tenho por certo no meu coração é que quando nós estamos expostos à presença do Senhor, nós não vamos sair daqui da mesma forma. Amém. A presença do Senhor, a presença do seu Espírito nos afeta. Afeta o nosso espírito, afeta a nossa alma, afeta nosso corpo. O bem-estar que sentimos, a alegria, satisfação, gozo, isso tem implicações em todas as instâncias do nosso ser. Não descreia disso. Isso tem implicações em todas as instâncias do nosso ser. Então é um privilégio que Deus reserva. Nós poderíamos, se estivéssemos andando segundo o desejo e seja do nosso coração em qualquer lugar agora, mas aprove ao Senhor, pela sua muita misericórdia, nos chamar, nos trazer aqui. A uns permanentemente estão aqui, e aqueles que não estão aqui constantemente, você também foi privilegiado, porque você não veio aqui simplesmente porque alguém o convidou, mas porque a soberana vontade do Senhor falou assim: hoje você vai lá, porque eu quero te fazer bem. Eu quero que você tenha da minha parte uma visitação, e o meu desejo é que Deus apenas não visite você, mas que Ele permaneça em você. Que Ele faça de você a casa dele, e que Ele permaneça sempre, e que não seja apenas um bem-estar, mas, como profetizado pelo profeta Isaías, no prosperar do seu governo, a paz nunca finde no seu coração. Amém? Glória a Deus. Antes de falar qualquer coisa, irmãos, eu preciso fazer uma nota aqui. Hoje eu vi uma cena que me entristeceu muito. Não foi nada com os irmãos, não precisa ficar tensos. Hoje eu estava olhando uma mídia social e eu estava vendo o padre Marcelo Rossi fazendo uma homilia num congresso católico, e uma pessoa subiu a plataforma e o empurrou plataforma abaixo. Irmãos, aquilo me entristeceu muito. E como eu sei que o nosso culto é gravado, muitas pessoas vão assistir, muitas pessoas vão olhar, e eu quero aqui me solidarizar ao padre Marcelo Rossi, a toda a comunidade católica. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não se faz. Isso não se faz. Isso me entristeceu muito. Isso entristeceu o Espírito Santo em mim, irmãos. Nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa, que por ideologias diversas, por caduquices diversas, eles estão despejando em cima de famílias, de homens de Deus. Eles estão fazendo essas pessoas de alvo. Nós estamos convivendo no meio de uma geração sem respeito. Nós estamos convivendo no meio de uma geração sem reverência, sem temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Então eu quero deixar aqui a minha solidariedade ao padre Marcelo Rossi. Talvez você possa achar assim: meu Deus, que estranho. Não é estranho não, meu irmão. Deixa de ser estranho quando você entende, como eu disse hoje aqui pela manhã, nós somos pecadores salvos pela graça. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu faço Deus de mentiroso. A Bíblia diz, e a verdade não está em mim. Eu fui salvo por um mérito de Jesus. A graça dele me alcançou. Isso não me torna melhor que ninguém. E a palavra de Deus diz que aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. E eu não desejo isso para mim. E eu não desejo isso para aquele sacerdote católico. Foi muito triste vê-lo cair daquela plataforma. Nossa, foi muito triste. Eu estou dizendo aqui com pesar no meu coração. Foi muito triste para mim ver aquilo. Muito triste. E nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelo povo do Brasil. Nós precisamos orar pelas mentes dos brasileiros. Nós estamos vivendo um povo que está adoecido, um povo que é maledicente,
Um povo que hoje blasfema, muitos deles blasfemam contra Deus, blasfemam contra o cristianismo, seja de que forma ele se manifeste. Não estou aqui para dizer qualquer coisa, seja de qualquer forma. Então, há uma ideia que ser progressista, ser inteligente, a religião, a fé, o cristianismo atrapalha. Eu quero dizer uma coisa para você: tem gente muito esperta que não ama nem você, nem cristianismo, nem coisa alguma. Muitas vezes utiliza a sua ideia como massa de manobra para poder fazer o trabalho sujo, porque na verdade ele não ama Deus, ele não ama ninguém, ele ama o poder, e fica insuflando essas pessoas para fazerem esses atos, para fazerem vandalismo, para fazer quebra-quebra, para desconstruir a sociedade, para imoralizar a sociedade, para profanar aquilo que é santo, para ele estabelecer uma forma de poder e controle sobre as nossas vidas. E nós, como formadores de opinião que somos, como servos de Deus que somos, que temos a responsabilidade de falar para um grande número de pessoas, tanto aqui quanto aqueles que nos ouvem, nós precisamos levantar a nossa voz, e nós não podemos ficar quietos. Eu estou aqui manifestando o meu pesar, minha tristeza, irmãos, falo isso quase chorando, porque foi muito triste ver aquele homem cair daquele lugar, com aquela mulher, uma pessoa que Deus a tem, que Deus tenha misericórdia dela. Não estou aqui para ter nenhum julgamento, qual foi a motivação, se por desequilíbrio ou por desrespeito. Entendeu? Mas a gente fica triste de ver certas coisas, diante de uma plateia de praticamente, soube de 200 mil pessoas, uma pessoa faz um negócio desse. Graças a Deus, eu acho que depois ele apareceu no outro vídeo, em pé, falando que o diabo não gosta dele, não gosta do sacerdócio. Eu falei assim, não estou aqui para entrar nos meandros, mas aquilo não se faz, nem com o padre Marcelo Rossi, nem com ninguém, nem com qualquer pessoa. Nós precisamos, irmãos, orar. O Brasil, como dizia Marcelo Crivella, precisa orar. Nós precisamos orar, porque a oração tem poder para transformar as nossas vidas. Somos transformados de glória em glória, como que pela imagem do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós estamos aqui com uma postura diferente. Não fique achando complicado. Isso aqui é para melhor você participar de tudo que tem sido falado. Eu não me preocupo de estar acima ou estar embaixo, posso estar aí lá no final, mas tudo isso que nós estamos fazendo a cada dia é para melhorar a assimilação sua da palavra de Deus. O momento principal do culto é aqui, é quando Deus vai falar conosco. Até agora nós falamos com Deus, agora Deus vai falar conosco. Eu não sou Deus não, tá? Eu sou pastor Israel, carne e osso, entendeu? Mas a palavra de Deus vai ser ministrada. Eu peço a Ele que Ele fale poderosamente ao nosso coração. A carta de Paulo, capítulo 5, verso 1, eu vou ler até o verso 9. Depois a gente pode ler até mais, mas eu vou ler até o verso 9 de forma introdutória. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aonde está o Espírito Santo, irmãos? Em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Você pode tomar seu lugar. Glória a Deus, querido.
Onde o Espírito do Senhor está, irmãos? Onde o Espírito do Senhor está? Hoje pela manhã eu estava aqui no nosso café de comunhão, no culto de primícia. Eu estava falando da evolução, da revelação de Deus a nós, talhando o homem na sua visão, na sua perspectiva, e da maneira com que aqueles homens poderiam entender. Deus foi aperfeiçoando das figuras que a palavra de Deus diz que eram bens futuros, uma maneira com que as pessoas iriam entender tudo quanto se manifestou em Cristo Jesus, desde o tabernáculo, desde a forma de liderança, desde a forma do governo, do governo de Israel, a monarquia, o templo, o sacerdócio, a maneira com que ele era estabelecido, era uma forma de Deus estar ensinando aquele povo. Mas ao invés da revelação ela aumentar em suntuosidade, em riqueza material, ela decresceu para se manifestar em uma pessoa. Toda divindade, todo poder, como Paulo escreve na carta aos Colossenses: aprove ao Senhor fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. É impressionante, irmãos, que numa visão humana, nós podemos dizer então que a revelação de Deus decresceu. Aos nossos olhos, apequenou-se. Por quê? Era tudo muito grande, era tudo muito suntuoso. E por que, de maneira reducionista, não retirando o poder, não retirando os atributos, não retirando que Cristo era Deus, diminuiu, e por conta disso muitos não compreenderam, porque a coisa diminuiu, e de tal forma diminuiu, que ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não quiseram, porque ele não atendia à expectativa deles. Jesus não atendia à expectativa de um povo que queria suntuosidade, um reino rico, poderoso, forte, um reino terreno, com estrutura de poder que alisasse, aliciasse, massageasse o ego daquelas pessoas. Entra o rei montado num jumento, aclamado por gente humilde. Se fosse do sul, se fosse gaúcho, ia dizer bah. Eles falam assim mesmo, até engraçado, eles falam assim bah. Aí eu quero te perguntar, qual evangelho nós queremos abraçar, irmãos? Qual evangelho? O evangelho que eu projeto, o evangelho que eu imagino que vai atender. Qual é a igreja que você imagina? Qual é o evangelho que você imagina? Aquele que está no limite, no patamar da sua expectativa, do seu coração, ou o evangelho de Cristo? O evangelho do reino de Deus. Qual é o evangelho que você quer abraçar? O da religião que se basta. Sabe, aquela que você tem a sua boia e que você acha assim, eu já fui, já me abasteci.
Eu já atendi a minha necessidade, porque você estabelece o limite da necessidade. E você diz assim: isso para mim já basta. Eu já fui lá hoje. Você quer essa religião? Ou você quer a religião que é empática, aquela que busca estar em Deus, aquela que pensa em Deus e quer saber como Deus pensa, aquela que quer se colocar em Deus, porque empatia é se colocar no lugar do outro, porque nós não estamos aqui, irmãos, para trazer Deus ou reduzir Deus àquilo que nós imaginamos. Nós estamos aqui para irmos a Deus, para nos deixar transformar por Ele, porque senão a religião passa a nos atender, ela passa a ser uma servição nossa, ela passa a cumprir aquilo que eu desejo. A gente coloca como um cachorro a nossa religião, e coloca uma coleira, e fala assim: você vai ser o que eu espero, você vai fazer o que eu espero, e a gente ousa fazer isso com Deus, colocar Deus na nossa caixinha, e nós brigamos por isso, zangamos com isso. Nós achamos que Deus só faz aquilo que a nossa caixinha permite. Qual é a religião? Aquela que é empática para com Deus e para com aqueles que Ele quer salvar? Nós precisamos pensar, irmãos. A religião que se aperfeiçoa com o agir do Espírito e se torna acessível, empática a Deus e aos perdidos. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua religião te faz gente. Você já pensou em espiritualidade que se pareça com o agir de Deus? Na revelação de Deus, na história, da maneira com que Ele vem. A religião, a maneira com que ela foi colocada, a revelação de Deus, da maneira com que ela foi colocada para nós, é a nossa história, irmãos. Nós chegamos na igreja com a cabeça na suntuosidade, na grandiosidade. O Espírito Santo vai trabalhando para a gente virar gente pequena, de tal forma que a gente possa chegar perto dos outros, de tal maneira que na nossa vida não tenha cerca, não tenha muro. Como nós falamos, e vou estar repetindo aqui, que a graça se manifestou, como Paulo escreveu a Tito, a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça se manifestou, as pessoas podiam tocar a graça. Jesus, o Deus Altíssimo, se tornou acessível. Que religião é essa, irmãos? Que religião é essa que agora, que espiritualidade é essa que nós vemos que agora o Espírito Santo gera em você estereotipias espirituais? Você é um estereótipo. Aquele ali é cheio do Espírito Santo, porque ele vai, eu não entendo isso. As coisas mais profundas do Espírito, irmãos, as coisas mais profundas que o Espírito Santo pode fazer em nós é nos desconstruir, de tal forma que as pessoas possam chegar a nós. O Espírito Santo não constrói muro, irmãos. O Espírito Santo faz de nós pontes. As pessoas possam enxergar melhor a Jesus, elas possam chegar a Jesus, para que elas pensem que é possível amar Jesus, porque Jesus é uma pessoa próxima, perto, favorável, acessível, alegre, porque você as conduz aos braços de Jesus com a sua própria vida. Mas sabe, meu irmão, no verso 1, o apóstolo Paulo, falando da igreja em Éfeso, ele diz assim: olha, vocês sejam imitadores de Deus,
como filhos amados. Por que ele fala isso? A gente é afetado por muitas coisas, irmãos. Nós somos afetados por muitas exigências. Primeiro que nós partimos de uma natureza caída, nós temos uma natureza caída. A natureza caída é exigente. Preste atenção. Nós nascemos, a Bíblia diz que a estultícia já está ligada ao coração da criança, nós já nascemos torto. Aquele negócio, havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta. A gente já nasce pipa mal feita. Eu costumo falar isso na célula Sarsa ali. Nós somos, quem já fez pipa aqui? Quem já fez pipa aqui? Já sabe, se não medir direito, se não colocar a varinha no meio certinho, se não medir, vai de bicar, de bicar, essa vazinha. Nós somos pipa torta, irmãos, nascemos pipa torta, com um erro grave que o pecado nos legou. E aí, quanto mais vento bate, quanto mais pressão, mais a gente dá de lado. Como a gente falava, a pipa está dando de lado. Por quê? Mal medida. Então a gente já nasce com exigências tortas. Aquilo que produz, que ebule de você naturalmente, meu irmão, é torto. Aprenda isso, eu não estou falando mal de você não, mas você não vale nada, mas eu gosto de você. E eu também não vale nada, então eu gosto de mim. A gente pende para aquilo que é mal. A gente tem exigência. Então maturidade, preste atenção, aquele chamado que Deus falou, que vai nos chamar a maturidade, sabe o que é? É quando nós começamos a deixar de atender às nossas próprias exigências, as exigências da religião, porque religião pura e imaculada é o quê? Cuidar dos órfãos, das viúvas e fugir da corrupção do mundo, não é estereotipia. E cuidado, ninguém precisa criar uma instituição para cuidar de alguém. Você não precisa criar uma instituição social para dar um cobertorzinho a quem precisa. Ninguém precisa nem saber. Porque o que nós estamos falando é isso. Mas nós queremos transferir responsabilidades, nós queremos que a igreja construa, estabeleça instituições, aí o nosso ministério de assistência social, que você não participa, porque aí você transfere e diz assim, na nossa igreja tem. Mas não é isso que Jesus falou. Ele disse você. É Ele em você. Nós deixamos de atender às exigências de nós mesmos, da religião e dos demais, para atender, para desejar imitar e servir a Deus naquilo que agradava a Ele. É fácil falar, irmãos, mas eu quero dizer, isso custa. Custa-nos muito caro. Por que eu vou dizer uma coisa? Preste atenção coisa assim. Nós temos muito medo de errar. Medo nos paralisa. Quando nós estamos falando de desconstrução, nós estamos falando assim, ele está vindo com uma ideia nova. Não, estou falando assim, uma ideia nova. Nós precisamos voltar à ideia antiga. Nós nos perdemos no caminho. Pedrinho, nós nos perdemos no caminho, Pedrinho. Jesus era um cara simples, ele não criou instituição, ele atendia as pessoas. Eu estava falando para alguns irmãos uma das passagens que me chama muita atenção. Jairo, cheio de ansiedade, com a filha doente lá, quase moribunda da morte. Ele disse, mestre, vão lá em casa. Ele disse, vou. Aí sai Jairo na frente e o Deus Altíssimo andando atrás de Jairo. Aí ele parou para atender uma mulher que tocou nele, que ela tinha um fluxo de sangue. Ele parou e um monte de gente apertando ele. E ele, Jairo lá preocupado. E ele com a cabeça aqui. E aquela multidão apertando. Resolveu a questão da mulher, está lá. E aí começaram a gente, para de perturbar o mestre. O mestre, no meio daquela confusão, falou assim, Jairo, Edicadinho, para aí. Não fica nervoso não. Crê sua mente, eu estou indo lá. Pega um apóstolo hoje e chama para ele na sua casa. Fala com ele que ele tem que pregar para 3 pessoas. Ele não pode.
Qual a expectativa de público? É uma folha. É uma folha. Nós temos convidado algumas pessoas para vir aqui. Ele mandou a folha para a gente preencher. Qual a expectativa de público? Vai ter bilheteria? E eu falo assim: no inferno tem. Satanás vai ser o cobrador. Nós só podemos sair daqui por tantos mil. Fica aí, não vem para cá não. Aqui é São Fidélis, onde o vento faz a curva e Judas perdeu a bota. Mas você sabe, isso ajunta pessoas. E nós temos muito medo de fugir disso, irmãos. Até de falar disso a gente tem medo. A gente tem muito medo de sair do capote, sair da forminha. Mas a forma é altamente paralisante, a forma é altamente exigente, porque existe dentro de nós, existe de fora. E sabe uma coisa? As pessoas que não fazem parte da vivência religiosa, elas têm hoje, fruto de tudo que nós construímos na cabeça deles, uma visão de como a igreja deve ser. Você sabe que a pessoa que nunca veio aqui, meus irmãos, quando eles chegam aqui, eles têm uma ideia de igreja. Fala assim: nossa, que igreja esquisita. Porque já começaram a falar para eles como é que a igreja tem que ser. Eles têm um quadro de igreja. Mas eu pergunto, eles têm um quadro de Jesus no coração deles? Ainda não tem. Eles têm um arquétipo, eles têm um modelo, eles têm um mapa de como deve ser. E nós muitas vezes, quando chegamos ao Senhor, nós chegamos da mesma maneira. Nós temos uma ideia do que seja Deus, nós temos uma ideia do que seja igreja, somos cheios de exigências aqui dentro, temos pressões de fora. E aonde nós vamos ficar? Quem nós vamos agradar, irmãos? Vamos agradar os que nos exigem, vamos agradar aquilo que exige dentro de mim, vamos agradar aquilo que for seja religião. Quantos estão comigo aqui? As nossas decisões, irmãos, elas têm que se endereçar para o agrado do nosso Pai. Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Precisamos ter relacionamento com Deus, a ponto de termos convicção que nós somos filhos dele. Porque quando a certeza de filho vem no nosso coração, a gente começa a perder o medo de romper com essas exigências. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Amém? A consciência do amor do Pai nos liberta desse jogo e dessa pressão. Isso, essa pressão é enlouquecedora, irmãos. Essa pressão enlouquece ministros. As pessoas têm expectativa como um pastor deve ser. O que ele deve fazer? Como gerir? É os meus, os seus e os nossos. Mas a convicção, irmãos, nossas afeições, decisões devem ser dirigidas na direção e no agrado do nosso Deus, irmãos. Rompendo com resistências em nós, com as barreiras que existem dentro de nós e com aquelas que são interpostas em nós, com aquelas que as pessoas colocam dentro de nós. Andar com o Espírito Santo é ser desconstruído. Eu quero dizer para você, se você anda orando, você anda falando com Deus, você anda dobrando o seu joelho, colocando a sua boca no pó, Deus está te desconstruindo. Porque Ele está moldando você para Ele primeiro. Não para que qualquer pessoa, no vício do controle, quer nos controlar. O homem sem Deus, ele é viciado em controle. Segunda coisa, olha o verso 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Na maturidade, irmãos, o que prevalece é o amor. Porque nós passamos a espelhar o modelo de Cristo. O Espírito Santo começa a gerar um desejo de nos parecer com Jesus. Preste atenção. Andar com Deus, falar com Deus, estar com Deus. E eu vou estar sempre batendo nessa tecla, porque se você não ora, você não está entendendo muita coisa que eu estou te falando.
porque nós fomos salvos para falar com Deus, para estar com Deus, para conversar com Deus. Eu não entendo gente que se diz salvo que não ora, irmãos. Se o sacrifício de Jesus foi para tirar toda a inimizade, e agora eu posso falar com o Pai por meio de Jesus, e a pessoa diz que é salvo, mas não fala com Deus, isso é um aborto. Isso é a coisa mais caduca que eu posso imaginar. Deus nos salvou por meio de Jesus para ter-nos de volta, para poder estar conosco, para termos comunhão com Ele, falarmos com Ele e Ele conosco. Agora a gente não fala com Ele. E é por isso que, equivocadamente, algumas pessoas, é muito difícil firmar na igreja. Isso mesmo, é muito difícil, porque você está querendo fazer ordem unida, você está querendo se impor autodisciplina, você quer se auto-santificar, você quer realizar, você quer frear os seus instintos mais animais. Você não tem força nenhuma para isso. Ninguém tem, ninguém o faz. Somos transformados pelo agir do Espírito em nós. Ninguém permanece aqui, meu irmão. Ninguém consegue ficar aqui cravado aqui. E Deus também não quer beato. Deus não quer ninguém aqui, mas com o coração longe. Deus disse isso em Isaías 29. Em Mateus capítulo 15 ele repete, Jesus repete isso: vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você não pode amar o Senhor, meu irmão, se você não pode amá-lo quando ninguém vê. Tem muita gente que gosta da estereotipia, gosta de aparecer espiritual. Mas eu quero ver você fazer isso onde ninguém vê. Eu quero ver você chorar, a sua espiritualidade aflorada, o seu gesto, lá quietinho, onde não tem plateia. Porque se você não faz isso lá onde não tem plateia, você é um personagem, que nada tem de verdade, e Deus não recebe nada. Seu tempo, no seu código de barra, tem um prazo de validade. Agora você não está mais aqui. Aí algumas pessoas vão dizer assim: não sei porque fulano passou uma temporada na igreja, passei ali ontem, está lá no bar de Opremi, tomando cerveja, estava sapateando esses dias lá na igreja, falando ministério, entregando não sei o que, agora está bebendo cerveja. Querido, deixa eu falar, não estou comparando a pessoa que faz isso. Satanás fala em língua, Satanás entrega a profecia, Satanás faz milagre. Ele se transforma até em anjo de luz. A Bíblia diz que ele teme e treme diante da palavra de Deus. Algumas pessoas não têm esse temor, porque o Espírito Santo está onde? Em toda bondade, justiça e verdade. Procura isso no demônio do CDC. Jesus disse: ele em nada tem de mim. Vocês estão comigo? Hein? Sabe, irmãos, o Espírito Santo começa a transmitir a você o desejo de se parecer, porque a obra é fazer uma família grande, de muitos filhos, semelhantes a quem? A Jesus. O Espírito Santo está trabalhando para que eu deseje me parecer com Jesus, simples como Ele, para que o meu ministério, você quer ministério? Quer ministério? A expectativa nossa, olha, o ministério grande. Quando você pensa, um ministério simples, eficaz, profundamente eficaz, como foi isso de Jesus. O ministério de Jesus foi profundamente eficaz, irmãos. Confrontou os fariseus, confrontou os escribas, confrontou os religiosos da época. Ele falava com autoridade, mas ele não tinha, meu irmão, a carenagem toda que eles tinham. Isso intrigava-os. É um ministério na rua, é um ministério da conversa, é um ministério da fala, é um ministério da mesa, é o ministério do peixe na beirada da praia. E isso acabava, porque isso não dava ênfase a quem queria ênfase. Lucas capítulo 5, verso 16 diz que a fama de Jesus corria por todos os lugares, e ele subia aos montes para orar. Jesus andava no caminho inverso da fama. Sabe, irmãos,
a maturidade é a prevalência do amor. Ela não cobra sacrifício, mas se dá em sacrifício. Se dá em sacrifício a outros. Ele se entregou, Jesus se entregou a si mesmo por nós. Deixa eu te falar, a tua fé faz você se sacrificar pelo outro. É o modelo. Imite a Deus como filho amado. Tudo que você orar e tudo que Deus fizer por você vai ser por alguém. E por eles eu me santifico a mim mesmo. Disse Jesus na sua oração sacerdotal em João 17. E por eles, tenho por eles, irmãos. Maturidade é a nossa queda, é a nossa rendição ao modelo de Jesus. E nós começamos a entender que nós estamos aqui aprendendo, que esse lugar aqui é o lugar de nós aprendermos, cada dia mais sermos talhados, mais uma instrumentação do Espírito, para que você se assemelhe a Jesus, para que você possa se dar a alguém. Alguém precisa ser tocado pela graça que está sobre você. Alguém deve poder te acessar, porque senão a sua fé é esquisita, em nada tem de Jesus. Vocês estão comigo aqui? Isso não tem nome, irmão. Não tem Nova Aliança, não tem Assembleia de Deus Presbiteriana, Metodista, Batista. Isso não tem nome. É Jesus. É Jesus. Amém? Quando o Espírito Santo trabalha com você, ele te cura. Aí as pessoas, pastor, eu preciso muito de cura. Eu falo, é verdade. Eu creio que você precisa muito de cura. Mas a cura mais profunda que você precisa é você se desinformar e aprender que você está aqui para servir a outros. Porque o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Glória a Deus. Olha só, ele diz que nós devemos andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas aí você vai dizer assim, pastor, eu preciso me doar a alguém, mas as pessoas vivem no pecado, elas são pecaminosas, elas têm lepra, elas têm perebas, elas são sujas, pastor. É pecador, lança a primeira pedra, é pecador. Deixa eu dizer algo para você, eu vou escandalizar você. Eu tenho podido conversar melhor às vezes com pecador do que com crente. Eu tenho encontrado tanto pecador autêntico e tanto crente hipócrita. Eu tenho encontrado uns pecadores dizendo assim, pastor, eu estou em pecado, eu sei que eu estou fazendo coisa errada. E ele fala dos pecados, ele dá nome, meu irmão, o pecado dele. Ele chora. Mas você sabia que eu não tenho encontrado, às vezes, raras vezes, eu tenho ouvido crentes falar, pastor, eu tenho chorado o meu pecado. Eu tenho entrado no meu quarto e Deus tem me mostrado a minha miséria. Aí eu fico perguntando, aonde está o Espírito Santo? Num ímpio constrangido, que não faz parte de nenhuma agremiação religiosa, que fala assim, eu desejo muito sair, porque eu sei que está me fazendo mal. E ele fala, ele dá nome, ele fala com detalhes. Você chega, às vezes, para uma pessoa que está um caminhão de tempo da igreja, ele não chora nada. Ele não ouve nada. Ai de quem falar alguma coisa com ele, porque ele está num estado de santidade que eu vou te falar, é te meter medo. Ele é vice-Deus, e olhe lá, se Deus descuidar, ele está atrás do trono, ó. E Deus na frente, ele assim, ó. Já estou um grauzinho maior, já estou quase demônio. Sabe, irmãos, pecado é pecado. Eu não estou dizendo aqui que prostituição
não é pecado. Fornicação não é pecado. Eu quero dizer para você, se você está envolvido nessas coisas, está te fazendo mal. Ninguém sai dessas situações ileso. Você vai deixando pedaços seus, pedaços de sua alma. Você está rasgando o tecido da sua alma. Talvez hoje você seja mais novo, ainda tem muita saúde, muito vício. Mas isso, com o passar dos anos, vai trazer um peso existencial para você muito grande. Quanto mais cedo você deixar o pecado, melhor te será. A palavra de Deus diz, Isaías 59, 1 e 2, que o seu pecado oculta a face do Senhor de você. Nós não podemos viver sem Deus. Deus não te odeia e nem me colocou aqui para odiar você. Eu tenho falado para algumas pessoas que às vezes eu atendo pessoas ali no gabinete, elas vão falar dos seus pecados, ela espera fazer assim. Ela faz uma volta danada. Eu falei, pastor, olha, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei, fala. Ai, pastor, eu estou com muita vergonha de falar para o senhor. Fala, meu filho. Olha, pastor, ele faz um rodeio, porque ele está pensando assim, vai acabar de falar, eu vou dar um infarto e vou morrer. Porque isso vai afetar a minha santidade. Isso, eu sou um homem santo. E a pessoa vai, ela rodeia. Quando ela vai falar, pastor, eu fiz isso. Ela fala igual uma prisão de ventre, né? Que coisa assim. Aí eu fico assim, e aí? Então, e daí? As pessoas, eu fiz. Falei, você quer fazer o que com isso? Só tem duas coisas a fazer. Você quer prosperar? A Bíblia diz, se arrepende. Entende que isso é errado? Se arrepende e deixa. Ou continua. Você sabe por quê, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz assim, olha, quem quer viver nos atos do Senhor, com a presença do Senhor, abandona essas coisas. Parvoíce, idiotice, sandice, porque parvoíce é essa mesma coisa. Idiotice, coisas sem pé, sem cabeça, lambanças, coisas sem propósito, prostituição, impureza, que é avareza não dá exclusão à igreja, não dá não, né? Cheio de ser munheca, zura, unha de vaca, amante do dinheiro, nunca vi ninguém excluir, todo mundo cai de pau em prostituição, mas o sujeito avarento, suvina, como o povo costuma dizer, porque suvina, ele tem um altar dentro dele, não é o altar do Senhor, ele pode ter 332 anos de crente, mas o altar do coração dele é edificado a Mamon, não a Deus. A avareza, o apóstolo Paulo diz que é idolatria, é pecado, só que não dá exclusão por convenções religiosas. E deveria ser condenada da mesma forma. Aliás, a avareza disputa feio com o altar do Senhor. Aí, irmãos, eu creio que aqueles que amam a vida devem pontuar estas coisas. Eu, como servo do Senhor, eu tenho que pontuar isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. É dever pontuar essas situações que devem ser para nós desagradáveis, não o nosso prazer olhar as pessoas e ficar, como eu disse hoje, procurando problema na vida dos outros. Eu estou procurando pecado. Eu tenho um detector de pecado na vida da pessoa. Eu sou o caça-fantasmas do pecado. Eu venho para a igreja assim, eu tenho a minha arma detectora de pecado. Eu tenho até um fantasminha que anda comigo, aquele geleia, que fica assim, ó, ali, ó, o pecadinho, ó. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Coloca lá. É nosso dever, irmãos, muitas vezes, ver o irmão, a pessoa que a gente ama, e falar assim, meu filho, isso está errado. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos confrontá-las em amor.
Porque repreensão sem amor é orgulho do mesmo jeito. E é tão pecaminosa a repreensão sem amor, do que a prática pecaminosa. Se você vai repreender alguém com orgulho, meu irmão, você é tão pecador quanto o outro. Porque esse orgulho, você quer pisar de cima para baixo. E ninguém, deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém tem esse direito. Pastor, bispo, apóstolo, vice-dele, ninguém. A palavra de Deus diz que nós temos, irmãos, que sermos misericordiosos. E outra coisa, a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. É melhor a misericórdia do que o juízo. Pela misericórdia e pela verdade, as coisas são purificadas, irmãos. Sabe, lindões do meu coração, contrariamente então ao brilho, irmãos, de todas essas exaltações espirituais manifestas hoje, que na maioria casca, como está escrito aqui, verniz humano, soberbo, o fruto do Espírito, irmãos, está em toda bondade, justiça e verdade. Oi. Você conhece gente espiritual demais que não é bondosa, irmão? É arrogante? É indiferente? Você conhece gente que na igreja parece um anjo de luz, mas egoísta? Meu Deus! O fruto do Espírito, ele se manifesta em toda bondade, justiça e verdade, irmão. Não vou nem citar Gálatas aqui, não vou me ater a Efésios. A Bíblia diz que o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O original aqui de bondade é agatosune, integridade, pensamento, sentimento e ações, justiça, pensamentos, sentimentos e ações corretas. Olha só, verdade, aquilo que é verdade em qualquer assunto em consideração. Você está anotando aí? Olha só. Pode voltar lá, volta lá em bondade lá, Evandro, pode voltar em bondade, olha lá. Bondade, olha, integridade, retidão de coração, bondade e gentileza. Quero dizer, sua espiritualidade, a sua religião te faz mentir. O Deus que você quis professar te faz gentil, educado. Uma vez eu fui num congresso, nós estávamos numa fila para comer. Uma fila enorme. Todo mundo com uma fome danada. Eu fui num congresso em São Paulo, eu estou lá na fila, né, esperando para comer. Todo mundo esperando. Chegou um grupo de umas 3 ou 4 pessoas, só passando. Quando chegou lá na frente, falou assim: eu quero entrar. Aí ele falou assim: não, mas é a fila lá, eu sou servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Eu falei assim: eu devo ser o rabisco do Satanás, né? Eu fiquei lá atrás. Eu devo ser o rabicó do capeta. Sim. Que autoridade é essa, irmão? Que não te faz educado. De outra feita, nós estávamos em Porto Seguro, na Bahia, num congresso. Todos os carros esperando para estacionar, fazendo fila esperando o estacionamento. E nós estávamos todos no acostamento para não empatar a via. Então nós chegamos para o acostamento, à medida que ia liberando a vaga, a gente ia entrando. Veio cheios do Espírito, a autoridade do Deus Altíssimo, vieram do lado e meteram, porque nós estávamos tudo encostados, ele passou na frente de todo mundo. E foi estacionado, descendo, arrumando, correndo a Bíblia, muito espiritual. Aleluia. Glória a Deus.
desceram do carro e nós olhando. E nós no sol, esperando a vez. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele não recebeu nada de Deus, porque ele já mancomunou com Satanás na entrada. Mas é isso, meu irmão. O Espírito Santo te faz gentil, educado. É isso que nós estamos falando de autoridade. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ser cheio do Espírito, que você não possa profetizar, que você não possa falar em mistério. Você pode ter todos os dons desse mundo, meu irmão, mas procure com os zelos melhores, porque tem um caminho ainda mais excelente. Porque nós precisamos aprender essas coisas. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar essas coisas. Porque o Espírito Santo está em toda bondade. O Espírito Santo está em toda justiça. Pensamento correto, meu irmão. Atitude correta nessa situação. Ah, mas vou esperar muito. Espero, não está todo mundo esperando. Ah, mas eu estou com pressa. Espera. Paciente. Meu irmão, seja paciente na tribulação, perseverar na oração. Nós precisamos, irmãos, tirar essa roupa suja que a gente acha que tem tanto brilho e nos tornar mais gente. Sabe, queridos, nós precisamos de verdade, verdade em todas as coisas. A gente precisa lidar com o povo verdadeiro. Eu sou pastor há 23 anos, meu irmão, não é 2 dias não. A gente está precisando de um batismo de verdade. Não é que o seu batismo foi invalidado, não. Nós precisamos de um batismo do Espírito Santo para nós vivermos a verdade, nos contentarmos com a nossa realidade, nos contentarmos e nos alegrarmos com a realidade do outro, convivermos em verdade, amarmos de verdade, assumirmos a verdade. Não é proibido melhorar de vida, mas aceite a verdade da sua história, da sua vida. Não negue o seu berço, não negue de onde você veio, não negue a humildade da sua família. Porque tem gente que não gosta nem de falar da família, porque a família muitas vezes era pobre, tem vergonha de pai, tem vergonha de mãe. Porque a mãe não é uma figurona, o pai não é um figurão. Às vezes está lá na escola, tem vergonha do pai, tem vergonha do pai chegar na escola, porque talvez é humilde. Aí você vem para a igreja cheio do Espírito. Mentira! Mentira! O Espírito Santo está em toda a verdade, meu irmão. O Espírito Santo está em toda a verdade. Quem pensa assim nunca vai prosperar. Quem nega a sua raiz nunca será uma planta boa, irmão. Eu sou filho de Raio Télio Barbeiro, meu irmão. Minha mãe é Zeli Palagar. O maior legado que meu pai me deixou foi a fé. E a sabedoria dele me ensinar. Me fez pastor. Ele fez um pastor. Eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pela vida de Israel de Souza Teles. Não nego a minha raiz. Não nego a minha essência. Sou neto de Navantino Teles, Nicolina. Sou neto de Abel Francisco Palagar e Maria Angélica Palagar. Vovó Angélica. Não nego a minha raiz. Nasci na Penha. Nasci lá no Alto da Penha. Conheci Marcelo e cheio, com os dedos cheios de verruga, com o nariz cheio de meleca seca. Hoje estão aqui, falando até no culto. Glória a Deus. Conheci o William comendo pão de Taíde. Pão de mortadela de Taíde. Comeu muito pão de graça lá. Não vem balançar o dedo para mim não, meu filho. Meninos, eu vi. Sabe, meu irmão, nós não estamos falando aqui de bondade, de justiça e verdade que camufla uma má intenção, porque essas coisas podem ser instrumentalizadas com um mau motivo, com a má intenção, irmãos. Tem pessoas que são bondosas, tem pessoas que são carinhosas, tem pessoas que são justas,
por um tempo, porque isso é uma estratégia, porque eles estão querendo fazer adeptos. Eu quero dizer uma coisa para você: nós não fazemos adeptos. Homens de Deus, servos de Deus não fazem adeptos de si mesmo. Eu não quero ninguém para manobrar, meu irmão. Eu não quero manobrar nem em minha vida. O meu papel, o seu papel, o nosso papel como cristãos é facilitar, viabilizar as pessoas aos braços de Jesus. Eu não quero controlar a sua mente, eu não quero controlar a sua fé, eu não quero controlar seu coração. Eu não tenho controle de coisa nenhuma, não controlo nem a minha vida, meu irmão. Quantos estão aqui? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Levante sua mão de glória a Deus aí. Glorifica a Jesus. Sabe, meu irmão, a direção disso é libertadora. Quando nós estamos nesse caminho, irmãos, nós não queremos fazer de nós presa de ninguém, nem os outros. Nós não queremos aprisionar ninguém. Eu tenho aprendido, irmãos, que a minha fé não pode aprisionar ninguém. Eu não posso obrigar ninguém. Eu não quero encabrestar ninguém a seguir a Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. É facultativo. Nem Deus está aqui para proibir o pecador de pecar, meu irmão. Se ele quer cheirar uma trilha de cocaína, Deus não desce do céu e proíbe. Por que eu vou proibir? Mas nem por isso Deus me dá o direito de odiá-lo. Eu não sou melhor do que aquele que agora está cheirando cocaína. Porque eu estou pregando o evangelho, o outro está cheirando cocaína. Eu não me faço melhor por isso. Aquela que está agora lá no prostíbulo se prostituindo, eu não sou melhor do que ela. Deus não me deu o direito de pensar isso. Eu não sou melhor aqui, ninguém é. E se alguém pensa que é, eu quero dizer para você, a verdade não está em você. Eu creio que nisso está o poder do Espírito, irmãos. É diferente. É diferente, meu irmão. Se você perguntar assim, pastor, como é que o senhor se sente agora cheio do Espírito? Eu sinto que o Espírito Santo está me enchendo para te falar essas coisas. Aleluia. Ele me deu essa palavra para falar para você. Ele encheu meu coração. E eu não preciso sair daqui pensando que eu sou um ser extraordinário. Não, meu irmão. Eu convivo com as minhas fraquezas. Eu preciso falar, meu irmão. Eu estou pensando a dizer como Paulo. Eu me glorio nas minhas fraquezas hoje. Eu me glorio em entender que eu sou frágil. Eu sou fraco. Eu não sou coisa nenhuma. Mas o poder dele se aperfeiçoa na verdade. Nesta verdade, nesse pilar da verdade. Que Deus, irmão, escolheu vasos frágeis para colocar neles as suas riquezas insondáveis. Somos vasos frágeis, rachamos à toa. E a única razão de nós não nos racharmos é que Ele nos sustenta. Aleluia. A única razão, irmãos, é porque Ele nos guarda. Glória a Deus. A única razão. Só tem um motivo de eu estar em pé. É porque Ele me sustenta. Isso aqui não me torna melhor. Talvez você chegue ali para mim, pastor, o senhor me abençoou tremendamente. Isso não me faz melhor. Ai de mim se eu não falar isso. Como Paulo disse, olha, a mim me foi dada essa incumbência de pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não fizer. Porque Ele me deu, irmãos, não para que eu me orgulhasse dessas coisas, mas para te servir. O que o senhor está fazendo aqui, pastor? Eu estou te servindo. Essa é a verdade. Glória a Jesus. No verso 13, irmãos, o apóstolo Paulo disse assim, olha, todas essas coisas ruins são manifestas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
quero dizer para você que todos esses impedimentos, e que nós estamos falando de impedimento de pecado, não estou falando dessa coisa grossa, dessa malha grossa, não, dessas coisas que agem aqui naturalmente, essas expectativas, essas construções religiosas, a expectativa dos outros, isso tudo é neutralizador da graça. Neutralizador da graça. Às vezes você encontra uma pessoa, você conversa com uma pessoa na rua, você encontra um samaritano, uma samaritana na rua, as pessoas olham assim, olha lá, o pastor Israel conversando com fulana. Se você não tiver poder do Espírito no seu coração, você qualquer dia, você faz como Pedro, que foi confrontado com Paulo lá na carta aos Gálatas. Pedro, quando chegava perto do judeu, ele se portava como um judeu. Quando ele estava com o gentio, ele ficava como gentio. Mas quando chegava um judeu, ele ia se apartando do gentio, porque ele não queria ser visto conversando com o judeu. Paulo falou assim, eu resisti ele na cara, porque a atitude dele era repreensível. Você vai deixar de falar por quê? Porque agora a cidade vai dizer assim, fulano, vida torta, e o pastor, olha o pastor parado falando com fulano. Aí passa um irmão de outra igreja, quem não sabe que isso não vale nada, esse é um falso profeta que anda pela rua. E sabe uma coisa? Isso gera briga atroz dentro de você. Isso é neutralizador. Eu quero dizer, Paulo orava, eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Sabe para quê? Para que essas coisas não te neutralizem. Porque há um ministério a ser desenvolvido. Há alguém que precisa ser alcançado. Senão você para. Você vai colocar o seu nome, sua reputação acima do querer de Jesus, da expectativa de Jesus. Se isso fosse regra, imagine se Jesus fosse preservar o nome santo dele. Onde estaria você hoje? Ele não viria aqui, porque o nome dele foi vilipendiado. O nome dele foi jogado no lixo, porque ele te amou. Mas porquanto ele cumpriu a vontade do Pai, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Amém. Precisamos ter consciência, irmãos, do nosso chamado. Precisamos verdadeiramente ter poder do Espírito Santo para que sejamos robustecidos aqui dentro, para destronar o nosso eu, desconstruir-nos desse ideal espiritual e estabelecer a verdadeira espiritualidade e poder dentro de nós. Não andarmos pelas considerações dos outros. Estabelecermos aqui um ministério que verdadeiramente seja de Jesus. Como eu escrevi ali, a nossa maldade, isso a ser trabalhado, grita primeiro a impossibilidade, sem levar em conta que nada pode nos separar do amor de Deus, porque não há poder maior do que o poder do amor. Se você parar por causa de todas essas coisas, de outro lugar Deus vai levantar alguém que está sendo desconstruído, que não vai se importar com o nome, que não vai se deixar limitar por essa régua religiosa,
e vai se deixar tocar, e alguém vai chegar àquele que Jesus quer salvar, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus. Se Ele tem a vida de alguém para salvar, Ele vai levantar alguém. Só que eu quero ser esse alguém. Eu não quero amar o título de pastor mais do que eu amo uma pessoa. Eu não quero me importar com o título de pastor mais do que Jesus amou uma vida. Puxa. Nós não podemos amar o nome dessa igreja muito mais, porque nós não vamos amar coisa nenhuma, nós não vamos amar ninguém. Nós vamos nos fechar dentro desse negócio aqui e vamos nos bastar. E sabe uma coisa? Ninguém vai suportar, vai ficar um fedor de gente orgulhosa, soberba, maldosa, maliciosa, porque o Espírito não vai estar aqui. Aqui é o lugar da gente virar gente, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui é lugar de mãe virar mãe de verdade, de pai virar pai de verdade, de filho virar filho de verdade, de irmão virar irmão de verdade. Aqui é lugar de gentileza, bondade. Não estou dizendo que aqui é lugar de exigir, porque o amor não cobra sacrifício de ninguém. O amor faz de nós um sacrifício vivo, como foi Jesus. Eu não fui chamado para cobrar o amor de Alete, de Sabrine, de Gracinha. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para amá-los. Pastor, e se não vier amor, continue amando, porque Jesus não nos desiste, não desiste de nós. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Sabe, irmãos, quando eu leio que nós temos a oportunidade de termos luz que tudo manifesta, meu Deus, eu rogo a Deus que o Espírito Santo traga luz sobre você e te esclareça. Levanta-te dentre os mortos. Desperta aí. Levanta dentre os mortos. E o que ele diz? E Cristo te esclarecerá. O Messias, o ungido de Deus, ele vai te esclarecer. Ele vai levar você a um nível de maturidade. Ele vai levar você a um nível de verdade. Porque eu quero te dizer sinceramente, se Cristo te esclarecer acerca de você, certamente você vai entender melhor a Deus. E você vai conseguir caminhar melhor com os outros. O problema de caminhar com os outros é a incógnita que você é com relação a você mesmo. Você não se conhece, por isso que você não caminha com os outros. Onde o Espírito de Deus está? Será que Ele está em você? Será que verdadeiramente Ele está aí? Eu tenho visto pessoas que se dizem doentes emocionais, doentes da alma. Eu quero dizer uma coisa para você. Experimenta amar alguém, e a cura brota. Ao invés de fazer aquilo que sua alma sempre determina para você, que é isolamento, faz o caminho contrário. Talvez você esteja aqui com um problema sério com a sua família. Ao invés de cobrar o abraço, o amor, a acolhida, que talvez você não tenha recebido, e seja verdade, talvez você nunca recebeu. Por que você não faz o caminho contrário? Se essa estratégia não deu certo até agora, experimente abraçar. Experimente fazer o caminho certo, sem cobrança, apenas semeie. Porque o que nos adoece é a nossa expectativa de retorno. Ame as pessoas, não crie expectativa com elas. Ame.
Não coloque esse peso. Elas não serão aquilo que você acha que será a cura. A cura em Cristo. Ele vai te bastar. E a partir dele, você vai amar o outro. Em sacrifício. Porque o amor do doente é o amor em barganha. Você dá e espera em troca. Queria que você abaixasse a cabeça aí. Pedro, canta para mim um impressionante amor lá. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão. Eu tenho assim uma certeza que Ele está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Ele está trabalhando conosco, irmãos. Quero dizer para essa igreja, o Espírito Santo está trabalhando conosco. Se você não pode amar alguém, não se diga religioso, não se diga cristão. Tu tens sido tão bom.
ministério de Jesus, ele precisa se manifestar na terra. O reino de Deus, ele precisa vir à terra. E sabe de uma coisa, queridos? O ministério de Jesus precisa se manifestar. Eu não estou dizendo que ele não está, mas ele precisa se manifestar com toda eficácia, com todo o poder. Mas uma coisa eu tenho certeza, que assim como a graça se encarnou numa pessoa, as pessoas que estão se dizendo servas de Cristo precisam manifestar essa graça, para que esse ministério ele possa sim verdadeiramente se manifestar na terra, de maneira simples, cotidiana, próxima, mas de maneira poderosa, de maneira eficaz, não de maneira medíocre, não é maneira medíocre, não, mas de maneira poderosa. Sabe, Jesus manifestava poder falando proximamente com alguém. Ele não precisava de uma esteira de poder, ele fazia milagres liberando palavras. Vai, a tua afecção. Muitas vezes as pessoas não ouviam, muitas vezes as pessoas nem escutavam o que ele disse, mas era simples, mas era poderoso. Nós ficamos sofisticados e perdemos o poder, e nos distanciamos das pessoas, procuramos palcos, começamos a procurar títulos e fomos perdendo o poder. Mas sabe de uma coisa? O Senhor Deus está te chamando de volta, fazendo. Você pode manifestar a graça. A graça de Deus pode se manifestar. Ah, poder, irmãos, há poder de Deus. Pense você hoje saindo daqui, ou levantando amanhã de manhã, lá no seu trabalho. Se teu coração estiver aberto, se a porta estiver aberta, meu irmão, alguém vai chegar a você e vai dizer assim: olha, eu não sei porquê, eu vim aqui, eu estou aqui, abre-o, ministre poder. É o ministério de Jesus em ação. É disso que ele está falando para nós. Não precisa de plataforma, não precisa de palco. Sabe você que ainda está tentando sair dos tremedais de lama, comece a se conformar com essa realidade, porque eu sei que alguns já fizeram muitas tentativas de se enquadrar dentro do modelo carrancudo, um modelo frio, de paredes frias. Quero dizer para você, Jesus é muito mais disso. Jesus é Jesus de intimidade, Jesus é Jesus de relacionamento, Jesus é Jesus de proximidade, Jesus é Jesus de gentileza, de bondade, de boa conversa. Jesus é Jesus de uma boa mesa de café, e a gente falar das coisas de Deus e ministrar as coisas de Deus. Que impressionante quando nós vivemos assim, nós não nos esquecemos dos ensinamentos, falta-nos essa evidência. E o Senhor Jesus nos está vendo de volta, mas volta, saiam daí, saiam daí, saiam daí. Isso gera a alma de vocês, isso torna o coração de vocês duro, gelado. Mas uma coisa, o Espírito Santo quer aquecer o coração de vocês. Eu quero estar com o meu coração aquecido. Primeiramente eu quero dizer algo. Talvez haja alguém que com o coração endurecido, que se endureceu, que se frustrou com a religião, que se frustrou com a fé, que se frustrou com a frieza. Eu quero dizer algo para você. Eu quero chamar você para vir aqui. Sabe por quê? Eu vou usar toda a autoridade, não é presunção, não é soberbo. Eu quero injetar graça em você. Eu quero injetar ânimo em você. Eu estou pregando o evangelho desde 23 anos, parte de resistência. Mas eu quero dizer que eu estou
animado. Eu estou animado, sabe por quê? Porque eu não estou animado com a religião. Eu não estou animado com a nova aliança. Eu estou animado por Jesus. Eu tenho me encontrado com Ele. Eu tenho me encontrado com Ele. Eu tenho falado com Ele. E sabe aqueles discípulos do caminho de Emaús? Lembra como o nosso coração ardia quando Ele falava conosco estas coisas? Irmãos, quando Jesus começa a falar conosco, o nosso coração nunca mais deixa de arder. O nosso coração queima. Então eu quero dizer para você, eu quero que o seu coração queime de novo. Eu quero que o seu coração queime de novo. Eu quero que o seu coração arda de novo. Eu quero que o seu coração arda de novo. Então eu quero orar por você. Eu quero que o Espírito Santo toque você, para que você saia, assim como aqueles discípulos que estavam indo no caminho contrário, no caminho de Emaús. Você volte para o caminho. Você volte para a sua Jerusalém. Você volte para a sua Jerusalém. Mesmo que isso implique guerra, mesmo que isso implique um lugar de aflição. Mas eu quero chamar você, eu quero orar com você. Você pode vir aqui, eu quero orar com você. Vem rápido, mas não desanime não. Eu sei que os corações aqui precisam ser aquecidos de novo. Glória a Deus. Corações precisam queimar. Seu coração precisa queimar de novo. Outra vez. De novo. De novo. De novo. De novo. Tem mais. Eu queria que as irmãs ficassem dentro aqui, mas orassem com elas, orar. Mas que vocês orassem mesmo. Ministrassem graça, fogo, calor do Espírito Santo no coração. Para quebrar toda a frieza. Para quebrar toda a frieza. Se tem alguém aqui com o coração entristecido, você se frustrou, se decepcionou com religião, se decepcionou com liderança, levanta a corda, sai daí e fala: Jesus, aqueça meu coração, Jesus. Eu não quero ficar com o coração. Isso. Alex, Adri, vai aquele casal ali. Olha lá, olha lá. Abençoe a vida deles. Jesus está aqui, mano. Ele quer aquecer seu coração. O Espírito Santo está aqui, mano. É hora de você sair do lugar. Sai da paralisia. Deixa o pecado vai te deformar. Ele está deformando a sua alma. Quanto mais tempo no pecado, mais deformação. Está colhendo, está enchendo a caçamba. É hora. Aproveite que a misericórdia de Deus está aqui. Ele não quer apontar o seu erro. Ele não quer te condenar. Mas Ele quer resgatar você. Ele quer tirar você daí. Sai daí do lugar onde você está. O sangue de Jesus que leva até o céu. O sangue de Jesus, meu veneno forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Talvez você esteja aqui e não tenha entregue sua vida para Jesus. A oportunidade de você salvar você. Porque Jesus quer salvar você, Ele está estendendo a mão. Irmãos, eu sinto que a mão do Senhor está estendida aqui. Ele quer apoiar você. Ele quer tocar você. Ele quer resgatar você. Quer resgatar a sua história. Quer te dar um novo tempo, uma nova vida. É tempo, irmão. Acorda! Você que é obreiro, você que é ministro, você que é servo de Deus, eu quero dizer algo para você. Eu quero convidar você a aquecer o seu coração. Seu ministério, sua fé não está na boca das pessoas, na construção religiosa que outros têm, nem naquilo que a sua família pensa que deve ser a sua fé. Nutra a sua fé na sua intimidade e sirva a Jesus. Busque agradar a
Eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua obra que o Senhor faz. O Senhor está fazendo no coração de cada vida aqui. Pelo resgate. Porque o Senhor está reescrevendo a história do coração de alguns aqui. O Senhor está apanhando uns de volta para o caminho. O Senhor está sempre indo em Emaús, no caminho de Emaús, fazendo de volta. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desanima de ir ao nosso encontro. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe essas pessoas aqui para ouvirem falar de Jesus, o bom Jesus. Ouvirem falar do nosso Mestre, do nosso Senhor. Ouvirem falar de Emanuel, o Jesus que faz presente. Muito obrigado, Senhor Deus, por você que esses que aqui atenderam a tua voz, eles não vão voltar para casa vazios, da mesma forma que era, mas o Senhor virou uma chave no coração deles, nos colocou de volta, nos apanhou de volta, porque o Senhor não quer saber dos motivos passados, das razões passadas. O Senhor simplesmente nos acolhe, o Senhor simplesmente nos abraça, os ama e nunca deixou de amar. Mas o Senhor é bondoso, paciente, sabe esperar, sabe esperar o tempo, sabe esperar a hora. Eu te louvo por isso, Senhor Deus. Eu te louvo por um ato infinito de misericórdia. O Senhor nos faz ouvir essas coisas. Isso muito nos alegra, Senhor. Isso muito nos alegra. Eu quero orar por cada vida que está aqui, por cada família aqui representada. Senhor Deus, que a tua graça esteja sobre essa casa. Senhor Deus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja guardando as mentes, os corações de cada família aqui. Nesse tempo, ó Deus, onde valores, onde princípios estão sendo, ó Deus, abalos. Ah, Deus, de tudo que é bom, de tudo que é honesto, de tudo que é de boa fama, de tudo que é valoroso, ao invés de diminuir, comece a crescer em cada casa. Que eles sejam ricos para com Deus, prósperos para com Deus, e sejam lares fontes, que não vivam só de tudo quanto é bom que flui de Deus para eles, mas que eles repartam com muitos. Senhor, a minha oração é que muitas vidas sejam tocadas, muitas vidas ao sair daqui sejam tocadas por gentileza, por bondade, por justiça, por verdade. Senhor Deus, que eles sejam, ó Deus, tocados por isso, porque o Espírito Santo, Ele está nessas coisas. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo, Pai, por esse tempo tão precioso. Nosso coração sai aqui pequeno. Nosso coração sai aqui, Senhor Deus, contrito. Eu te agradeço, Senhor. Abençoe esses que estão aqui. Mais uma vez eu te peço. Restaura-os para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. É bom ser irmãos do seu nome. Ore por ele. Não ore por você. Ore pelo seu irmão que está do seu lado. Fala, Senhor, abençoe. Vamos fazer essa corrente. Eu sei que na concordância da igreja há poder. Então você ora por alguém, que alguém está orando por você. E eu tenho certeza que nós seremos guardados. Essa semana será uma semana de vida abundante, uma semana de manifestação do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Deus vai te dar a graça, a força, a você e a sua casa, para vocês avançarem, para vocês irem adiante, cumprirem todo o bem que o Senhor Deus tem para vocês, o bem que Ele tem para que vocês repartam. Ah, Deus, que seja assim, que nós andemos assim, que seja esse o nosso propósito, o desejo
te agradar, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Que Deus